queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu não dei aula de fato presencial, mas eu resolvi vir aqui dar uma aula sobre a problemática do petróleo, uma aula bem rápida, só para que a gente entenda um pouquinho o que está acontecendo com a nossa região, com a costa nordestina, e para que a gente repasse essa informação para a população, para amigos, colegas, familiares, desconhecidos, para que todo mundo entenda um pouquinho da grande problemática que o petróleo, que esse derramamento do petróleo veio a causar, né? Então é o seguinte, o petróleo, para quem não sabe, é um conjunto de substâncias, tá? E dentre essas substâncias a gente tem os compostos orgânicos voláteis, que são os primeiros compostos que evaporam, tá? E sobra os hidrocarbonetos, basicamente, que são longas cadeias carbônicas. Sim, tá? O petróleo, quanto mais denso, quanto mais pesado ele for, maior seu valor econômico. Existe uma grande massa de petróleo que foi derramada, não se sabe quem. Então, esse petróleo submerso, tá? Ele, quando derramado, ele fica submerso, e antes mesmo dele ficar submerso, ele evapora logo os compostos orgânicos voláteis, estavam para a atmosfera. E o que sobra de hidrocarboneto se fragmenta e em pequenos pedaços eles chegam à costa, às praias, tá? E aí o problema é que esse petróleo particulado, fragmentado, na areia, ele aquece com muito mais rapidez, eliminando gases altamente tóxicos, como o benzeno, por exemplo, tá? Que pode vir a causar até câncer. Então, a problemática do petróleo em si, ela vem causar um impacto socioambiental, tá, gente? Porque primeiro a gente fala sobre o ambiente, tá? Porque nós fazemos parte do meio ambiente, ok? Então, socioambiental, porque a gente envolve a ecologia do local. Então, o que a gente precisa entender um pouquinho sobre o petróleo e sobre a ecologia e como esse impacto desequilibra o ambiente? Porque esse petróleo, quando ele fica fragmentado, ele se fragmenta em partículas menores e vai se fragmentando em partículas ainda menores, tá? E aí ele se mistura ao plâncton marinho. E o que a gente precisa entender é que em uma cadeia alimentar existem níveis tróficos, tá? Então, o produtor é o nível trófico onde os seres obtêm a sua energia, tá? De forma processual, no processo de fotossíntese, tá? Inclusive, a maior produção de oxigênio, que é o produto da fotossíntese, das algas e das microalgas presentes nos oceanos, não é das florestas. E aí, o que acontece? Esse petróleo fragmentado, ele se mistura ao plâncton. Então, fitoplâncton e zooplâncton são absorvidos por seres que são ditos como consumidores, tá? Queridos, quando o petróleo ele fica fragmentado em pequenas partículas misturadas ao plâncton marinho, ele é absorvido por qualquer ser marinho. E isso inclui os que são mais afetados, que no caso são os crustáceos filtradores, como as cracas, são os moluscos filtradores, como as ostras, os mariscos, tá? São animais filtradores, animais que possuem absorção da água, todos, na verdade, porque quando o peixe ele abre a boca, ele absorve tudo que está no oceano, a água e o plâncton, tá? Então não tem essa de que o peixe desvia do petróleo, porque o petróleo está disperso, fragmentado em micropartículas na água. Mas voltando, o plâncton, ele é consumido pelos consumidores que absorvem isso na água, tá? Então, todos os indivíduos marinhos estão absorvendo petróleo. E aí a gente entra na segunda problemática, por isso que é o impacto socioambiental, porque a sociedade também está diretamente sendo afetada, ok? Diretamente afetada, primeiro, porque uma grande prática econômica aqui no Nordeste, na região costeira, é justamente a pesca, tá? Então, quando a gente fala de pesca, a gente está falando que existem famílias que se sustentam com essa prática. Existem famílias que se sustentam com a venda de mariscos. As marisqueiras, elas se sustentam
com isso. Então, quando você afeta o ambiente, você indiretamente afeta a sociedade que faz parte do meio ambiente. Então, a gente tem um impacto socioambiental que envolve a economia, desde o pescador, barraqueiro, até a grande empresa hoteleira de turismo, tá? Então, é um impacto socioambiental porque a sociedade também está sendo impactada, tá? Por quê? Porque aí a gente entra num outro impacto que é da saúde pública. Ok? Então, as pessoas que estão tomando banho de praia, as pessoas que estão consumindo alimentos de origem marinha, muito atentas, porque vocês estão ingerindo diretamente o petróleo fragmentado, tá? E é isso que a gente precisa entender. É isso, queridos. Foi algo bem rápido para não ser algo muito massivo e extenso. Eu venho falando disso há semanas, há meses. E as ONGs estão fazendo muito pela região, tá? Porque quem foi recolher o petróleo das praias foram as ONGs e a sociedade comum, tá? As pessoas que se viram sensibilizadas, que arriscaram sua vida porque essa substância é altamente tóxica. E é isso que a gente precisa alertar a situação. Existem declarações de que o peixe não vai no petróleo, existem declarações de que pode consumir o peixe. Não pode. Não, quem sou eu para falar que não pode, né? Mas não indico o consumo de nenhum alimento marinho, não indico o banho de praia, porque infelizmente a água está contaminada com fragmentação, com fragmentos, micropartículas de petróleo que estão dispersas no plâncton e em todos os outros seres. E a gente precisa, nesse momento, pensar nesse impacto socioambiental e pensar no que a gente pode fazer para ajudar. Então, repassa essa informação, tá? Repassa essa informação, repassa esse vídeo, repassa qualquer outra informação. Sigam as ONGs que estão fazendo um trabalho maravilhoso, tá? Em prol do ambiente e da população. E é isso, queridos. Aprendam, se informem, leiam, busquem informação. A gente pensar no turismo da região, nas praias, pensar no nosso próprio umbigo, pensar em como isso vai afetar nossa vida, a gente deveria pensar em como isso afeta o todo, né? E é justamente isso que a gente precisa abrir e se sensibilizar, e sensibilizar o próximo. É isso, queridos. Eu espero que todos busquem informação e busquem conhecimento e leiam e passem isso para os outros. Um beijo e paz.